Olá, olá, olá. Estou aqui a receber muitas mensagens. E Elizabeth Costa. Olá, querida. Ela já está aqui. Já aderiu. Olá, olá. Eu ainda não a consigo. Vamos aqui esperar um bocadinho pela Elizabeth. Ela está aqui a dizer olá. Olá, Elizabeth, estás boa? Das duas em direto. Olá! Já cá estamos hoje. Estamos, é verdade. Deixa-me só aqui centrar. Ai, estou toda despenteada, meu Deus. Não preparo. Olá, querida, boa tarde. Nada, está bem. Exatamente, estou-me a sentir super culpada. Mas não culpas, está bem que isto hoje é sobre nada de culpa. É verdade, é verdade. Olha, Muito grata. obrigada por teres vindo, por teres aceito aqui o meu convite para falar um bocadinho sobre a culpa. Eu acho que és a pessoa ideal. Estou nas mães, não é? Que era o que a gente estava a dizer há bocadinho. Há sempre culpa, não é? As peritas a atribuir culpas a nós próprias, principalmente. É verdade, é verdade. Eu lembro-me que acho que logo na maternidade senti logo culpa, porque a mais velha nasceu muito pequenina e eu comecei logo a culpar, não tinha trabalhado muito e que não tinha descansado, por isso a culpa começa, começa cedo, não é? Exatamente. Mas sabes que eu acho que isso também começa um bocadinho, ou não é um bocadinho, eu acho que é um bocadão, lá na nossa infância. Era aí que eu queria chegar, mas tu foste logo ao ponto. Olha, mas deixa-me só apresentar-te, não é? Que eu ainda não o fiz. Espera aí, antes da gente começar, não sei se você já conhece a nossa querida Elizabeth Costa, que é CAM, não é? Conselheira de Aleitamento Materno e ajuda-me mais que eu não sei. É consultora em alimentação infantil natural. Portanto, acaba por ser uma junção de conselheiro em aleitamento materno mais a parte da introdução alimentar ao bebê. Ok, ok, sim senhor. E também estás aqui a transferir para as tuas mães, não é? Diz, diz? Estás aqui também a transmitir para as mães que te seguem, certo? Exatamente, sim, sim. As mães que me seguem também podem me estar a seguir neste momento em direto e depois podem ver a gravação. Portanto, estava a dizer que o meu trabalho basicamente é acompanhar as famílias desde a fase da gravidez para a amamentação e depois fazer-lhes o acompanhamento no pós-parto em relação à amamentação e à introdução alimentar. E muito importante aqui ressalvar a questão da preparação, da importância da preparação para a amamentação na fase da gravidez. A nossa amamentação, ou a amamentação dos nossos filhos, começa na gravidez. Porquê? Porque toda esta preparação na gravidez é muito desafiante lá no pós-parto. Depois nós conseguirmos ultrapassar uma série de problemas. Daí eu insistir muito com as famílias neste sentido. Comecem a fazer, se desejam amamentar, comecem a preparar-se na fase da gravidez. A mãe e o pai, não é só a mãe, porque a mãe é que amamenta, mas o pai tem um papel fundamental, cada vez mais hoje em dia. É um apoio muito grande para a mãe também, não é? Suporte. Ou o pai ou a pessoa que estiver a viver na unidade familiar, ou seja, que vai estar ali perto da mãe, é muito importante que façam a preparação em conjunto, porque senão não vão estar em sintonia. Portanto, não vão, quem está ao nosso lado não vai perceber o que, por muita informação que a mãe possa ter, se quem está com ela não souber, não vai conseguir ajudar. Claro, E nós claro. lá no sabes disso, sentimos uma série de desafios, temos uma alteração emocional tão grande que há muitas coisas que nos escapam ao lado, não é? É verdade, sim, é verdade.
pessoa que está dentro do assunto, que sabe como ajudar, como fazer, como posicionar o bebê, como avaliar a pega do bebê, portanto, todo um conjunto de situações que é preciso identificar e é preciso saber como atuar na hora, porque o bebê não espera, nós não podemos dizer ao bebê, olha, agora espera um bocadinho que eu vou ali perguntar, vou ali pesquisar, ali como é que é. Sim, na altura ninguém se lembra disso, acho eu, não é? Não sei, acho que se não estiveres preparada, ninguém se lembra, olha, vou ali pesquisar para ver como é que se pega, não é? Ou como é que se. Acho que ninguém se lembra muito bem disso. Olha, mas aqui então. Lembrar as pessoas porque é que estamos aqui, não é? Eu desafiei-te para esta live porque além de encontrar muitas pessoas também, não só mães, mas no geral muitas pessoas, tanto no coaching como na terapia espiritual, encontro muitas pessoas com este sentimento da culpa, mas principalmente mães, não é? Principalmente mães, sejam de bebés pequeninos, sejam de bebés maiorzinhos, não é? Com adultos já às vezes, ou adolescentes, eu sinto muitas vezes esta questão da culpa nas pessoas que eu acompanho e a culpa para mim é uma coisa muito difícil de resolver, porque enquanto que há sentimentos que não são bons, sei lá, quando uma pessoa está triste, não é? Uma pessoa está triste, mas muitas vezes, sei lá, choramos e a coisa passa, não é? Passado 5 minutos ou 10, a coisa passa. Ou podes estar triste por uma determinada situação e, entretanto, resolves essa situação na tua vida e a coisa passa, não é? A culpa é uma coisa que fica ali, se tu não é? Fica ali, ficas a moer naquilo, e depois ainda tens mais culpa, não é? Então, acaba por ser ali uma energia que fica ali e que, embora se calhar depois passado um tempo já não te lembres dela, a verdade é que ela fica lá, não é? E aquilo chateia, incomoda, muitas vezes depois acaba por ser nas costas que é? As pessoas trazem coisas às costas energeticamente, não é? Porque andamos ali a carregar culpa e depois não é só uma culpa, é uma culpa de uma coisa, mais de outra, não é? E tu também tens esta missão, não é? Que as mães estão sempre a culpar. Verdade, é isso. É uma das coisas com que eu me deparo muito. E aqui, dando continuidade ao que eu estava a dizer, na questão da amamentação, eu noto que as mães que, por exemplo, não conseguem amamentar, porque realmente estão a acontecer uma série de situações que levou àquele desfecho, carregam muito essa culpa. Ou seja, eu não consegui amamentar porque eu não fui suficiente, eu não sou uma mãe suficiente para o meu filho, eu não sou uma boa mãe porque eu não consegui amamentar. Ou seja, carregam muito. Isso é importante ser trabalhado, quer seja aqui nesta questão da amamentação, ou seja, do insucesso da amamentação, porque, por exemplo, eu acompanho mães que me chegam numa fase já muito avançada de problemas da amamentação, que nem sempre se consegue. Porquê? Porque nós temos tendência a ir empurrando com a barriga, como eu costumo dizer. Ou seja, temos o problema, mas vamos adiante, vamos andando ali naquele ciclo tentativa e erro, tentar resolver o problema sozinhas. E isto é outra, isto estava a tema para outra live também. Então, nem sempre se consegue reverter, por exemplo, ao aleitamento materno exclusivo. Nem sempre aquela mãe tem o sucesso na amamentação que ela desejava ter. E então, eu continuo a acompanhar essa mãe, mesmo não fazendo a amamentação, estando com o leite artificial, e eu tenho que desconstruir nesta mãe o sentimento de culpa, tenho que trabalhar muito, porque senão a mãe não vai estar disponível para o bebê, não vai vivenciar a maternidade a 100%. E isto é desafiante. Isto é muito desafiante. E depois não é só aqui a questão da alimentação, é a questão, ok, o bebê até pode estar a ser amamentado, mas não está a aumentar de peso como supostamente deveria. A mãe acha-se culpada porque não fez isto ou não fez aquilo. Ou seja, há todo que nós temos que ter para trabalhar estas questões da culpa. E eu próprio, não é? Ok, se tivesse feito isto desta forma não teria acontecido aquilo. Mas depois tenho que também desconstruir isto em mim. Isto é um trabalho não é? E é bastante desafiante. Não é? Eu acho que, seja em que área for, não é? A culpa, como eu estava a dizer, não adianta nada, não vale a pena continuarmos naquele redemoinho, mas vai muito ao encontro daquilo que estavas a dizer, que é, se eu sinto culpa, eu acho que, eu costumo dizer isto, só sente culpa quem não desculpa. Não é? Portanto, uma pessoa que sente culpa tem que se desculpar,
daquilo que lhe aconteceu, não é? Porque as mães não são perfeitas, as mães não são omnipresentes, não estão em todo lado, às vezes até têm mais do que um filho, portanto não conseguem chegar a todo lado como elas gostariam. Trabalham, a maior parte das mães trabalha também, não é? Portanto tem mais do que um a fazer, não tem só um filho e não consegue dar toda a atenção àquele filho. E têm que se desculpar a si próprios, não é? Que não são perfeitas. E hoje em dia, eu acho que estamos a caminhar para uma sociedade muito exigente, a todos os níveis, não é? O bebê tem que ser com mama, lá está, não pode beber do biberon, tem que mamar, exclusivo. O bebê depois quando começa a comer tem que comer tudo sem glúten e sem isto e sem aquilo e não pode comer açúcar, não é? E estamos mesmo muito exigentes. Tem, muitas vezes tem. Esta questão de tem que comer sem glúten, muitas vezes tem que ser mesmo assim, porque é uma exigência do bebê, é uma alergia, uma intolerância que o bebê tem. Exato. Não é, e isso não é culpa não é, da família, não é culpa de ninguém, portanto são situações que acontecem e ninguém tem que assumir isso, obviamente. Mas já a questão tem que ser assim porque tem que ser assim. Há outras que nós podemos torná-las mais leves, ou seja, ok, deveria ser assim, hoje deveria se calhar ter feito para o jantar uma saladinha com batata cozida, ou seja, uma coisa super saudável. Ok, mas hoje eu não tive tempo. Olha, pronto, fomos ao supermercado, comprámos uma pizza. Ok, não foi uma alimentação saudável. Pronto, paciência, foi hoje. Exatamente, somos humanos, não é? Ok. Claro que temos que ter consciência e nós somos. Daí a tua gata. Nós somos. E temos que assumir, temos que ter autorresponsabilidade, obviamente, que é diferente de assumirmos culpa. Há coisas que nós não conseguimos contornar. Nós queremos controlar tudo, mas há coisas que, por muito que nós queiramos, por muito que nós façamos, há coisas que saem fora do nosso controlo. Uma coisa tão simples. É um equilíbrio. Exatamente, tem que haver um equilíbrio. Por exemplo, o facto de uma mãe ter planeado um parto natural, mas depois chega a hora e não foi possível. Portanto, eu trabalho muito isso com as famílias. Idealizar o vosso parto. Ok, idealiza um parto natural, espetacular, idealiza isto, o bebê fazer pele a pele, não sei o quê. Pronto, vamos visualizar porque existe maior predisposição para os acontecimentos se nós visualizarmos o acontecimento. Mas claro que nós não basta visualizarmos, não é tudo maravilhoso. Há outras situações que podem ali, outros fatores que podem ir ali afetar o parto. Ok, não dá para ter um parto natural. Vamos para a cesariana. Temos de ter plano B. E isto é uma das coisas que é fundamental as famílias ajustarem à realidade, ajustarem as expectativas à realidade, porque muitas vezes é falta disto. Nós temos uma expectativa, nós planeamos para uma coisa, mas depois, como não saiu de acordo com o que nós planeamos, assumimos culpa, não é? Achamos que não fizemos o melhor, que não fomos suficientes. Ok, então nós temos que ter um plano B, ou C, ou D, para se não acontecer desta forma, como é que vamos fazer de outra forma? Eu acho que estar aberto um bocadinho à mudança, não é? Estar aberto às coisas que podem acontecer e que ninguém planeou, não é? Porque às vezes acontece, não é? Ninguém planeou, ninguém imaginou que podia ser assim, olha, com o Covid, não é? A quantidade de mães, não é? A quantidade de mães que se calhar planearam um parto espetacular e tiveram um parto sozinhas, não é? Completamente isoladas. Exatamente, sim. E lá está. E não deixou de ser um momento feliz, de certeza absoluta, não é? Portanto, acontece, não é? E estas questões são muito importantes serem trabalhadas, ou seja, em termos psicológicos, nós ajudarmos aquela mulher, aquela família a saber lidar com a situação e a sair dali, porque muitas vezes ficamos ali e andamos ali naquele e não conseguimos sair dali, não evoluímos. A culpa acaba por ser né? A culpa é um redemoinho que as pessoas estão ali e culpam-se por isto, e depois amanhã culpam-se por aquilo, e amanhã culpam-se por aquilo outro, e andam ali naquela culpa, seja do que for, né? Seja culpa do que for, acaba por ser isto. Quando não se aceita, quando nós não nos aceitamos, não é? Quando eu não aceito, epá, bolas, eu não sou perfeita. Isto às vezes custa, ok? Sentimentalmente é uma dor, fiquei, pá, bolas, eu não sou perfeita, eu não consigo ir a todo lado, eu tenho 2 filhas e tenho 2 mãos, mas ainda queria mais coisas, não é? Ainda queria ir mais ali, ainda queria fazer mais acolá, não é? Quando isto acontece,
né? Quando a gente consegue perdoar-nos a nós próprias e aceitar esta dor de não sermos perfeitas e de não conseguir ir a todo lado, a culpa desaparece, né? E acabamos por, ok, olha, eu vou fazer o meu melhor, aquilo que eu puder, né? Que é aquilo que eu amo estas crianças e estas alminhas que me escolheram para mãe, não é? E eu vou dar o meu melhor, não é? Portanto, e tenho a certeza que a partir daí a mãe está muito mais leve para continuar a cuidar destas mães. Mas sabes uma coisa, tu há bocadinho estavas-me a falar nisto, que era da infância, não é? E eu também sinto muitas vezes em consulta que a nossa geração, não é? A nossa geração aqui dos 30, 40, não é? Como é evidente, nós temos melhores condições do que aquelas que os nossos pais tinham, ou pelo menos a maior parte, de uma maneira geral, hoje em dia, temos mais informação, temos melhores condições económicas, não há tanta pobreza em Portugal do que como havia há 30 ou 40 anos atrás, não é? Portanto, é óbvio que nós estamos a fazer um melhor trabalho, não é? Eu acho que a maior parte de nós, pelo menos, tenta fazer um melhor trabalho. Mas é como se nós nos exigíssemos isso, não tenho que fazer melhor, não é? Não achas isso? É, e uma coisa que eu noto também é assim, as mães dizem-me assim, não consegui fazer nada hoje o dia todo. E eu, ok, quantas fraldas é que já trocou? Quantas vezes é que já deu mão? Quantas... Lá está muita exigência, não é? Mas a mãe acha que não fez nada. Ou seja, não fez nada daquilo que tinha planeado fazer. Exato. Se foi só uma, muita coisa. Exato, é verdade. Mas isso também é exigência, não é? Exato. É a exigência que nós carregamos sobre nós, não é? Então achamos porque não fizemos. Não fizemos porque nós é que colocámos aquilo como objetivo fazer. Mas vamos lá pensar uma coisa. Se nós, antes de sermos mães, já levávamos uma vida tão atarefada, numa correria tantas vezes, então agora, com a maternidade, nós queremos levar essa mesma vida e conseguir criar um filho. Ou dois, Não, ou três. é impossível. Nós não somos máquinas, não é? Mas achamos que somos. Exatamente, nós não somos máquinas. Então é importante nós colocarmos aqui limites. E não queremos viver aqui numa correria. Porque isto, a vida é uma passagem. A vida é uma passagem. Vamos para levá-la com a maior leveza possível, não é? Fazendo as coisas que nós, claro que é importante fazer, mas acima de tudo estabelecer prioridades. Uau, isso é ótimo. Dizer assim, pensem, o que é prioritário hoje? Se vocês não fizerem, alguém vai morrer. Ou pode comer, não é? Comer, tratar de dar alimentar o bebê, não é? E pouco mais. E mudar-lhe a prenda e essas coisas assim, não é? Cuidar de nós é alimentar-nos, nós temos de estar bem para cuidar dos nossos filhos e para isso, volta mais uma vez a questão da culpa, se nós passamos a vida a culpar-nos, nós não conseguimos estar em equilíbrio para conseguir ter clareza mental para cuidarmos dos nossos bebés, para atender às necessidades de bebés e crianças maiores, para atender às suas necessidades, é que nem conseguimos sequer entender o que é que aquela criança está-nos a querer transmitir, porque eles não falam ainda, não é? Mas transmitem-nos emoções através do choro. E se nós andarmos aqui a carregar uma série de culpas e continuarmos a querer fazer um conjunto de tarefas que são impossíveis de fazer, nós não vamos conseguir ir muito longe, acabamos por nos esgotar. É verdade, e o mesmo se passa com as pessoas mais velhas, não é? Quando temos crianças mais velhas, deixa-me pôr mais para aqui, porque a minha gata não me deixa, ela só quer aparecer, não é? Pronto, agora chateou-se, foi-se embora, ficou chateado. Não, mas mesmo com as crianças mais velhas, sei lá, eu às vezes tenho pessoas que vêm mesmo carregadas, sabes, com o peito pesado, porque ou porque não conseguem ir buscar as crianças mais cedo, ou porque isto, ou porque ao fim de semana gostavam de fazer isto, mas também têm que cuidar da casa, então acabam por lá estar, carregam um peso muito grande, exatamente porque, como eu te estava a dizer, porque querem fazer melhor do que fizeram com elas, não é? Há muito também esta exigência, não é? Querem fazer melhor do que fizeram com elas, mas acabam por não... É bom, exatamente, sim, é verdade. Por um lado é bom, não é? Por um lado é bom, mas depois exigem-se demais, não é? E eu acho que normalmente quando a gente tem aquela imposição de que eu tenho que fazer melhor, não é?
geralmente é porque as pessoas ainda não aceitaram também muito bem aquilo que lhes aconteceu, alguma coisa que lhes aconteceu na infância, porque lá está, ninguém é perfeito, e as nossas mães e os nossos pais também não eram, não é? E então, quando nós não aceitamos alguma coisa que aconteceu na nossa infância, geralmente queremos provar que somos melhores e é aí que as mães se deparam com a impotência de que não conseguem tudo, não é? Normalmente é isso que acontece, mas há realmente muita necessidade de explicar isto às mães, de explicar-lhes que ninguém é perfeito, e que só sente culpa quem não desculpa, não é? Portanto, seja que tipo de culpa sentires, não te esqueças que não és perfeita e desculpa-te a ti própria, não é? Para quem nos estiver a ouvir. Muito importante. E depois também há aqui a questão da sociedade, não é? Aquilo que a sociedade nos incute e muitas vezes nos faz sentir culpadas de. Exatamente. E eu lido com isto com muita frequência, mães de bebés mais pequeninos, porque não aumentam de peso, porque a culpa é da mãe, porque isto e porque aquilo. Ainda recentemente numa situação de uma criança, de uma bebé que não está a aumentar de peso, não sabemos ainda muito bem a causa, mas a mãe foi logo culpada pela equipa médica. Ou seja, o que é que interessa culpar aquela mãe? Já basta o sentimento de culpa que aquela mãe possa sentir, não é? Então, quando é uma equipa médica a culpar aquela mãe, isto tem uma carga muito maior. O importante é nós procurarmos soluções. Ok, isto aconteceu, então vamos ver o porquê, vamos procurar resolver, procurar a causa e procurar atuar para resolver a situação. Não vamos estar aqui a culpar a mãe. Vamos ajudar aquela mãe, aquela pessoa, a sair dali, a elevá-la. Porque se eu vou culpar aquela mãe vai ficar completamente destruída, não é? Exatamente. Sim. Olha, agora estás a falar nisso. Eu estou-me a lembrar de uma coisa que me aconteceu com a mais pequenina, que foi há 3 anos, ela vai fazer 3 anos daqui a uma semana, portanto foi um bocadinho antes do Covid, um mês antes de ficarmos todos em casa. E deve ter sido ali a consulta de um mês, foi quando rebentou aí o Covid. Portanto, nós estávamos cheios de medo de ir com ela para o centro de saúde, mas era a consulta de um mês. Já nem me lembro se era preciso levar vacinas, se não, mas eu sei que a consulta era às 10 da manhã, eu nunca me esqueço. E ela mamou às 6 da manhã e supostamente havia de ter mamado novamente às 9, não é? Mas ela, às 9 horas, foi quando eu tinha o despertador para me levantar, para tomar banho, e ela estava a dormir, impávida e serena, e ela nunca teve assim muitos problemas de peso e estava a aumentar bem. Então, olha, eu tomei banho e fomos para o centro de saúde. Chegámos ao centro de saúde às 10, pesaram-na, não é das primeiras coisas que se faz, e ela tinha pesado pouco desde a semana anterior, ou desde, já não me lembro muito bem, já foi há 3 anos. E sei que eu disse assim, ela mamou a última vez às 10 da manhã. E a primeira coisa que a enfermeira me disse foi, porquê? São 10, às 10 não, ela mamou a última vez às 6 da manhã. Porquê? Já passaram 4 horas. E eu assim, poxa, mas eu tive que ir para aqui, tomei banho, ela estava a dormir, ainda não consegui dar mama, não é? Então temos que dar mama, temos que dar mama. Então acabei por eu dar a mama lá, pai, só assim engordou 30 ou 40 gramas, assim uma coisa. E pronto, depois perceberam, né? Mas elas já me estavam a tentar culpar porque é que eu não lhe tinha dado, assim, mas eu não conseguia vir para aqui e dar mama ao mesmo tempo, tipo, ou uma coisa ou outra. Não dá tudo, é que às vezes quando um bebê é muito pequenino, só coisa, tu tens que ir ao centro de saúde, ainda por cima com o Covid, já é um stress, não é? Ter que tomar banho, ter que não sei o quê. Diz? Para sair de casa quando o meu filho era pequeno, demorava umas 2 horas para sair. Estava na escola, estava no primeiro ano na altura, né? Portanto, eu lembro-me que ainda fomos pôr a mais velha à escola, porque também tinha que estar na escola às 9, não é? Tipo, isto tudo era uma fonte de stress, né? E pronto, realmente, o que é que ficou? Coitadinha, ela não tinha mamado, pá, mas ela também estava a dormir, quer dizer, também. Não é? Claro. Também, não era o fim do mundo, ela estava a dormir, ela não estava a chorar com fome, senão eu tinha-lhe dado, não é? Como é evidente. Estava a dormir impávida e serena, e eu achei que não era uma prioridade naquele momento, entendes? Porque ela tinha mamado às 6 da manhã e tinha mamado bem, portanto estava a dormir, achei que não era uma prioridade, mas lá está, mas quando cheguei ao centro de saúde lembraram-me logo que era. Olha, e estás a contar esse acontecimento e a mim aconteceu-me culparem-me mesmo, chamarem-me negligente. O meu filho caiu da cama, tinha para aí 3, 4 meses e eu deixei no meio da nossa cama. Até hoje não sei como é que ele saiu.
virava. Eu só sei que eu virei costas e ainda não tinha saído à porta do quarto, já ouvi catrapuz. Ele deve ter por lá, foi direitinho para o chão. Foi um susto. Foi pegar nele e sair daqui para o hospital pediátrico. Pronto, cheguei lá, contei o que é que se passou, então foi logo chamada de negligente. O meu filho estava todo contente, já na altura, estava a rir, ele não passou da triagem, mas foi chamada de negligente. Então, mas a mãe não sabe que não se deve deixar o bebê sozinho? Mas ele não ficou sozinho, eu só virei costas, para tirei a fralda, fui pôr a fralda, tudo bem. Cheguei à porta do quarto, dei tipo 2 passos, virei costas, dei 2 passos, catrapuz. Pronto, não era suposto virar, ele se rolar, nem nada disso. Pronto, é assim, e fui logo culpada, a chamada de negligente acontece com muita frequência e isto não ajuda. Uma coisa é sensibilizar as famílias, é sensibilizar a mãe para isto, para os cuidados, outra coisa é culpar, é a forma de abordagem, é totalmente diferente. E depois, por acaso, a mim, por acaso, a médica apercebeu-se, a enfermeira se calhar não, mas a médica depois apercebeu-se e teve uma conversa comigo e disse, olha, não se culpe, porque entretanto a menina já acumulou e já aumentou o que era preciso aumentar, por isso não se culpe. E eu depois disse, doutora, eu também tive que dormir, não é? Às 6 da manhã, se eu não me tivesse levantado, não é? Mas eu já lhe tinha dado às 3 também, não é? Portanto, se eu às 6 da manhã, se eu não me tivesse deitado, não é? Tivesse tomado banho logo às 6 da manhã e tivesse-me arranjado, eu conseguia dar-lhe mamar às 9 e às 10 estava lá, mas eu também sou humana, também quis dormir, né? Porque já tinha estado às 3 a dar-lhe mamar, né? E depois expliquei-lhe isso, não se culpe, a médica a médica de família teve ali assim um bocadinho a falar comigo, e ajudou-me nesse sentido, mas sim, mas há pessoas que não têm esta sensibilidade, e sim, era um stress, era uma culpa, né? Além daquele stress todo, ainda ficava com culpa em cima, né? Estamos numa fase sensível, um pós-parto é uma fase muito sensível, que nós absorvemos ali tudo, aquilo que nos dizem e muitas vezes até interpretamos de forma diferente daquela que nos estão a querer dizer as coisas. Sim, é verdade, nós andamos sempre com as hormonas aos saltos, não é? É verdade, é mesmo. Mas eu também te queria dizer que o curso que eu vou dar, agora que há bocadinho estávamos a falar nisso, não é? O curso de abertura à luz. Pois é, o curso eu vi assim os... Estava a dizer que eu vi a tua divulgação do curso e achei muito interessante aí os conteúdos que tu tens aí para transmitir. Sim, vamos falar um bocadinho também de limpeza destes sentimentos, não é? É óbvio que nós primeiro temos de ter esta consciência que tu estavas a falar, não é? De não me sentir culpada. Ok, eu errei, não é? Vou tentar fazer melhor para a próxima, mas não vale a pena estar ali a remoer naquilo, não é? E depois, além disso, podemos limpar este tipo de sentimentos energeticamente. E isto é uma das coisas que eu vou ensinar neste curso, é fazer limpezas energéticas em nós e noutras pessoas, por exemplo, nos nossos bebés, nos nossos filhos, que às vezes não dormem bem, não é? Então, às vezes, uma limpeza energética. Frequência, não é? Vou também ensinar a fazer limpeza energética no espaço, na casa, por exemplo, que às vezes também ajuda nas crianças a dormir. Às vezes não é um problema com a criança propriamente dita, mas é alguma energia que está no espaço, que ficou dali, entendes? E vamos ensinar estas coisinhas engraçadas, que há muitas pessoas que estão cada vez mais já a aderir a este estilo de meditação e de limpeza energética e, portanto, qualquer mãe que nos esteja a ouvir ou seguidor que nos esteja aí a ouvir desse lado que queira participar, está mais que bem-vindo. É só mandar-me uma mensagem sobre, se quiser mais informações, e eu mando. Mas, entretanto, ainda não te disse, mas lembrei-me aqui de uma ideia engraçada aqui por causa do curso. Quem estiver interessado em participar pode ir ao meu Instagram. E eu na segunda-feira passada, no dia 30, lancei o curso, pus uma fotozinha de uma praia com o curso e depois tenho lá algumas informações no curso. É a minha única publicação daquele dia, do dia 30. Quem estiver interessado pode ir lá, nomeia um amigo que gostasse de fazer o curso e fica automaticamente habilitado a ganhar um desconto de 25 euros no curso. Portanto, é só chegarem lá, identificar a pessoa que vocês gostavam, um amigo ou amiga, que gostavam de falar sobre este curso, alguém que vocês achassem que também gostaria de participar neste curso, e a pessoa que identificar o amigo ou amiga fica automaticamente habilitada a ganhar o desconto de 25 euros. Eu depois, isto é até dia 5,
Eu no dia 6 vou ver quantas pessoas é que identificaram alguém, e essas pessoas que identificaram alguém, depois eu faço um sorteio para ver quem é que recebe o desconto. Ok? Portanto, isto é válido para qualquer pessoa, tanto que nos esteja a ver agora como não esteja, mas tem que o fazer até domingo, dia 5. Ok? As inscrições são então até domingo para o curso. Exatamente. Não, as inscrições são mais tarde, mas é só para este desconto. Desconto. Ok, boa, boa. Sim, só para ter este desconto. O curso só começa no dia 22, portanto as inscrições ainda têm tempo. Diz, querida. Estava a dizer, estava aqui a falar para as mamães que eu acompanho e as que me seguem. Não sei se tens no teu link da bio ou se tens lá a informação do curso. Ainda não Aqui no tenho, mas Instagram. tenho que pôr. Claro. Para verem a informação e também para contactarem, porque acho que faz toda a diferença. É mesmo muito importante nós termos ferramentas para nos ajudar aqui nesta fase da maternidade que nós tantas vezes levamos, e eu já estive aí e carreguei culpas, carreguei pesos, stresses, ansiedades, que se eu tivesse a bagagem que tenho hoje, obviamente não ia ser perfeito, mas ia fazer muita coisa de forma diferente. E termos ferramentas que nos ajudam a ter uma maternidade mais leve, levar isto com mais leveza, não tem valor, é de valor incalculável. E nós merecemos. Vamos levar aqui uma maternidade cheia de culpas, carregadas de culpas. Não, nada disso. E a verdade é que é possível levar uma maternidade mais leve. E eu acho que aqui este teu curso de limpeza energética deve ser espetacular. Eu, se calhar, até eu própria vou fazer. Acho que sim, acho que sim. E és muito bem-vinda. Melhor. E tu já tens tu já tens uma consciência muito grande sobre estas coisas, portanto ainda mais fácil é, não é? Quando as pessoas já têm aqui uma abertura em termos mentais, não é? Para estas coisas, ainda mais fácil é a luz entrar e abrir isto à luz. Portanto, este curso de abertura à luz é ideal para ti também. Qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre si própria, sobre a espiritualidade, sobre limpeza energética, sobre chakras, sobre equilíbrio energético, vamos falar sobre tudo isso, ok? Vou ter, portanto, o curso, a pessoa que comprar o curso fica com acesso a uma plataforma onde vai estar toda a vida, que vai ser algo vitalício, vai ficar para sempre, tanto às aulas teóricas como às meditações, que cada aula teórica tem também uma meditação relacionada com o tema. E depois temos também aulas de grupo. Cada aula teórica tem uma aula de grupo e uma meditação. Portanto, eu acho que só mesmo fazendo, acho que sim, que as pessoas vão adorar e vai ajudar também muitas mães a libertarem-se tanto da culpa e a fazer melhor um bocadinho, né? Porque a culpa ajuda tudo, né? Se nós sentimos culpa porque falhámos em alguma coisa, então a partir daí vamos fazer melhor, né? Vamos tentar fazer melhor, vamos deixar a culpa e fazer um bocadinho melhor. Olha, querida, queres dizer mais alguma coisa sobre a culpa? Acho que já falámos assim um bocadinho aqui no geral, mas dizer às mamães e às grávidas também que possam depois ver aqui esta gravação ou que possam estar por aqui, que é importante cada vez mais nós trabalharmos em nós uma série de sentimentos que nós muitas vezes nem nós próprios conhecemos. Então é preciso termos aqui um sentido bastante crítico para tentar perceber quem somos nós, o que é que queremos fazer, o que é que queremos mudar, o que é que queremos fazer de diferente, porque muitas vezes andamos perdidas e culpamos por determinadas questões que no fundo não temos culpa nenhuma, obviamente, e podemos levar as coisas com muito mais leveza se tivermos aqui um conjunto de estratégias para irmos aplicando no dia a dia e levarmos aqui a nossa maternidade muito mais tranquila. E é isto que eu quero mesmo dizer às mães, principalmente, que não temos que carregar culpas, nem devemos carregar culpas, mas sim saber aprender a lidar com uma série de situações que vão acontecer no dia a dia, das quais nós não podemos evitar, e que nós, ao tomarmos determinada decisão, pode não ser a melhor, e depois deparamos sobre isso, mas não temos que culpar-nos por nada, não é? Portanto, temos que arranjar forma de avançar e seguir em frente, não é?
E isso Sim, requer um trabalho diário. desculpa estar-te a interromper, porque agora lembrei-me, ao ouvir-te lembrei-me que muitas vezes também a culpa está associada ao não merecimento, não é? Aquelas mães que me dizem, eu não mereço uma coisa assim, nunca te aconteceu? Não mereço um amor destes, não mereço, não é? Não, e tipo, aquelas pessoas, acontece muito a nível energético, às vezes pessoas que me contactam para marcar, por exemplo, uma limpeza energética e dizem-me assim do género, olha, eu nem digo nada, mas o meu bebê já dorme não sei quantas horas seguidas, mas eu nem conto isto a ninguém, porque senão inveja. Nunca te aconteceu. E às vezes acontece, sim, sim. Coisas desse género, porque senão a inveja e não sei o quê, e faz. E eu dizia, mulher, curta a vida, curta, o seu bebê já dorme, então agradeça isso a Deus e seja grata por isso, ou por estar grávida e nunca pensou que conseguisse estar grávida. Mas as pessoas parece que não querem viver aquela alegria, sabes? Porque não querem partilhar aquilo com ninguém, porque têm medo que alguém tenha inveja ou tenha medo que não sei o quê, então guardam aquilo, sabes? E assim, não, a alegria é para sentir, a gratidão é para sentir. Se não quiserem partilhar com ninguém, não partilhem, mas sintam essa alegria, essa gratidão. Sim, é muito importante, sem dúvida, é verdade. Porque nós, quando nós estamos a agradecer uma coisa, não é? Ao universo, a Deus, a quem nós quisermos chamar, cada pessoa tem um nome, não é? Que se nós, quando nós estamos a agradecer uma coisa, estamos a pedir, é como se tivéssemos a dizer, olha, manda-me mais disto, porque isto é muito bom este sentimento, não é? Então manda-me mais, porque eu mereço, não é? Então se nós estamos a abafar, há muitas pessoas que abafam esse sentimento de gratidão, nem querem contar, nem querem dizer, abafam ali, parece que estão a conter aquilo, é quase como se estivesse a dizer, olha, eu não mereço, ok? Não me mandes mais disto, que eu não mereço. Então, se há aqui mães que têm assim esta ideia de abafar as coisas, não quer dizer, não quer dizer que tínhamos que contar a toda a gente, ok? Não é isso que eu estou a tentar dizer. Mas devemos celebrar e agradecer, não é? Isso é. Podemos celebrar, não temos que fazer uma festa, obviamente, e ir contar pronto, uma série de pessoas, mas celebrar é mesmo muito importante, nem que seja num local tranquilo, sozinhas, junto ao mar, ao rio, onde for, na natureza, mas celebrar é mesmo muito importante. E agradecer. Eu lembro-me de, tanto numa filha como noutra, mas principalmente na primeira, eu acho que o primeiro é aquele deslumbramento, não é? Pelo menos para mim foi, e eu lembro-me de estar a dar de mamar e olhar para ela e sentir tanta conexão, tanto amor, e eu na altura não era nada espiritual, não é só aquilo que sempre fui, não é? Mas não tinha muitos conhecimentos, não estava ainda nesta área. Da mais nova já não, mas da mais velha. Eu lembro-me das lágrimas me correrem, de alegria, de felicidade, de gratidão por aquele ser estar ali, estás a ver? E era tão bonito, eu lembro das lágrimas me correr. Eu costumo dizer que realmente houve uma Ruth diferente quando fui mãe, né, pela primeira vez. E mesmo esta minha questão, esta mudança a nível profissional, eu acho que se não tivesse tido a minha primeira filha, acho que não tinha conseguido, ou pelo menos tinha sido muito mais difícil, sabes? Porque acho que esta maternidade mudou-me completamente a minha maneira de ser e a minha maneira de ser, tanto a nível profissional como pessoal. Verdade, verdade. Há uns anos atrás alguém diria que nós íamos estar hoje em dia a ajudar mães ou mulheres, eu no mundo da alimentação e tu no mundo espiritual. Se dissesse isso há uns anos atrás, tu queres da área de engenharia e eu exato, está maluquinhas, nem pensar nunca na vida. Nós conhecemos que para aí há uns 13, 14 anos, talvez, Exatamente. porque eu ainda não era casada quando estava a tirar esse curso, portanto, não. Eu conheci, estava a dar formação, já era casada, estava a dar formação de higiene e segurança no trabalho, não é? E tudo de qualidade. Exatamente, verdade. Não tem nada a ver com o que estamos a fazer hoje em dia, não é? Exatamente. Mesmo, completamente diferente. Olha, mas é um prazer ter-te acompanhado, eu tenho-te acompanhado, né, o teu trabalho e ver que estás a ajudar cada vez mais pessoas e estás feliz com essa tua mudança também a nível profissional, é um prazer, parabéns. Nada, para ti também. Também costumo ver
tuas publicações e os teus cursos, e lá no teu grupo, que tens o do grupo do Telegram, também vejo as tuas partilhas e são inspiradoras. Obrigada. Olha, então vamos dar-nos por terminado a nossa live aqui em direto. Um grande beijinho para ti. Obrigada mais uma vez pela tua presença. Um grande beijinho também para todas as mães e pais e avós e nada disso também, se nos estiveres a ver desse lado e não sejas mãe nem pai também. Um grande beijinho para ti também. Obrigada por estares aí. E já sabem, não se esqueçam, eu vou deixar lá no link da bio, vou deixar a informação do curso e quem gostasse de receber aquele desconto, não se esqueça de identificar o amigo ou amiga que está mesmo a precisar de tirar este curso, está bem? Um beijinho para vocês e tchau, tchau. Beijinho, Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau. Adeus, beijinhos.